Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é um novo episódio do Vendedor de Shopping de Sucesso. Me chamo Cristiano e antes de a gente iniciar o assunto de hoje, gostaria de pedir encarecidamente para vocês curtirem o vídeo, compartilharem com pessoas que vocês acham que faria algum sentido estar vendo esse vídeo. Segue a gente aí no canal e também gostaria de pedir que ativem o sininho para receber aí notificações de novos vídeos. Então, gente, hoje a gente vai falar de feedback. Feedback é uma coisa muito bacana e eu vou ser bem honesto com vocês, eu não acreditava muito nele antes de me tornar gestor. Quando eu era vendedor, eu tinha um certo preconceito referente a isso, porque na minha época não se chamava de feedback, né? Na minha época isso se chamava um pouco mais de vou dar uma sacudida, né, nesse vendedor, né? Vamos dar uma bronca, uma mijada. Existem vários termos, né? Não necessariamente que o feedback seja isso, né? Eu acredito que existe um, algumas contradições nesse termo. Então, o que eu queria falar sobre isso, tá? Recebi algumas perguntas aqui no Instagram para ter um entendimento, né? Muita gente me perguntando, né? O que significa o feedback, né? Na realidade, gente, feedback é um termo em inglês utilizado para que a gente consiga, né, passar algumas situações, tanto para o nosso vendedor e muitas vezes nós vendedores para o nosso gestor também. O feedback ele tem que ser uma via de mão dupla, né? A gente tem que entender que o feedback ele é positivo. Muitas vezes existem os feedbacks negativos, mas existem alguns momentos para que isso aconteça. No decorrer aí da nossa conversa, a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esse assunto. Então vamos lá, né? Uma das coisas que me perguntaram aqui, por que é importante o feedback, né? O feedback nada mais é do que eu ver uma situação, eu passar essa situação o mais breve possível para quem eu quero dar esse feedback e essa pessoa, o mais breve possível, faça um plano de ação dentro daquela situação que ocorreu e consiga resolver, né, o mais breve possível. É essa a intenção do feedback, né? Muita gente me pergunta nas redes, né, o que isso vai me fazer chegar no resultado? Né? O que isso vai me fazer chegar a um vendedor de alta performance? Geralmente, quando a gente está no salão de venda, a gente está na adrenalina da venda, a gente meio que se emociona, né? E muitas das vezes a gente faz algumas coisas involuntariamente. E isso nos prejudica no nosso desenvolvimento e no nosso resultado. Geralmente as pessoas que estão de fora conseguem observar melhor isso, conseguem observar onde a gente errou, ou onde a gente deixou de falar algo. E o feedback ele vem justamente para isso, né? Para te mostrar o que tu poderia ter feito melhor e te mostrar o que tu cometeu de erro, caso tenha cometido algum erro. Esse é o intuito do feedback, né? O feedback ele é justamente para isso, né? O maior benefício do feedback é tu escutar, filtrar, né, o que faz sentido e tu colocar em prática como plano de ação, e aí sim, no próximo atendimento, tu vai ver o resultado que tu vai ter. Geralmente, uma venda com produtos a mais, né? Consegue fazer uma venda um pouco mais assertiva. Então, esse é o intuito do feedback.
Vou pegar mais algumas perguntinhas aqui para a gente conseguir dar continuidade, né? Quais as vantagens de usar o feedback? Geralmente, tanto do vendedor, do gerente para o vendedor, o feedback ele é importante para corrigir certos gaps de atendimento, quanto do vendedor para o gestor, em alguns momentos. Já aconteceu algumas situações, vou contar uma historinha breve e rápida aqui, de quando eu era gerente e eu fui dar um feedback para um vendedor e a loja lotada, nós estávamos com 10 vendedores, tinha muito cliente, fila no caixa e primeiro, né, gente, o feedback a gente não dá ele em público, né? Feedback positivo até sim. Feedback positivo é bacana receber em público um reconhecimento de um belo trabalho, um reconhecimento de um belo atendimento, o reconhecimento de uma bela venda com muitos produtos por ticket. Esse feedback é legal, mas alguns feedbacks de correção eles têm que ser dados individualmente e em particular, né? Gestor e vendedor e vice-versa também, porque o momento que um vendedor vai passar um feedback tentando corrigir o seu gestor, ele começa a passar por cima da autoridade do gestor. E isso para a equipe, num todo, isso se transforma em vez de ser um feedback, está sendo uma malcriação do vendedor perante o gestor. Então isso é muito importante ter esse cuidado, tá? Outra coisa que me perguntaram aqui, por que não fazer feedback? Eu vou ser bem honesto e sincero. Acredito que acabei de falar. O porquê não fazer é justamente a questão de um feedback de correção dar em público. Isso eu não concordo, não deve ser feito. Pelo menos as experiências que eu tive com esse tipo de situação, não houve um proveito bom em cima de um feedback de correção na frente de toda a equipe. Isso não se deve fazer, em hipótese alguma. E também do vendedor para o gestor. Qual é o melhor momento para se dar um feedback? Bom, como falei anteriormente e volto a falar, o feedback ele tem que ser imediato. A partir do momento que houve uma situação, houve uma demanda, né, uma situação que precisa dar esse feedback, já chama a pessoa na hora, terminou o atendimento, chama ela na sala de reunião, ou chama para tomar um café no café do shopping, ou dá uma volta no corredor do shopping e fala isso para ela. Dá o feedback imediato. Não deixa para amanhã, amanhã esfriou, amanhã não vai ter o mesmo resultado do que um feedback imediato. Tá? Em toda a minha trajetória, todos os feedbacks que eu comecei a atuar, quando comecei a atuar com feedback, sempre foram muito, muito, muito assertivos e o resultado ali na frente é espetacular. Vamos ver uma outra pergunta aqui. Uma pergunta, acredito eu, que deve ter sido de algum vendedor, é como eu organizo um feedback, né? Na realidade, assim, gente, o feedback, geralmente o vendedor, nós vendedores, a gente recebe muito feedback, né? Dos nossos gestores, às vezes de um cliente. Então, é muito difícil nós vendedores ter que dar um feedback, mas ele é importante, né? Olha, o meu gestor está fazendo uma situação que não está me deixando meio incômodo. Chama o gestor, troca uma ideia com ele, passa esse feedback para ele. Com certeza ele vai te agradecer de tu estar fazendo isso. Claro, íntegro, né, gente? Não vamos inventar a roda. Vamos falar trabalho. Coisas
que realmente vão fazer sentido para tu chegar no gerente e falar um assunto que tenha relevância, né? Então, vamos ver aqui o que é mais. Ó, uma coisa bacana que estão pedindo aqui se eu tenho algum exemplo, né, que aconteceu na minha trajetória aí. E eu tenho muitas histórias de feedbacks. Eu tenho um caso foi muito engraçado, até engraçado não, agora é engraçado, no dia não foi. Nós estávamos num domingo em loja bombando, tá? E dois vendedores começaram a discutir no salão de venda por causa de uma venda. Uma cliente que saiu, retornou, não pediu o nome do antigo vendedor, algo do gênero. E aí eu chamei um por vez na sala de reunião e dei o feedback. Eu disse, olha, esse tipo de situação não pode acontecer em hipótese alguma, principalmente na frente do cliente. Né? Eu acredito que até o cliente se sentiu constrangido, não quis ser atendido por nenhum dos dois depois. Na época, o subgerente que estava na loja atendeu. E os dois ficaram de bico um bom tempo. Então, por isso que eu falei anteriormente, volto a falar novamente, feedback instantâneo. Aconteceu a situação, eu não consegui fazer no momento por causa da loja estar muito cheia. Eu esperei dar uma acalmada, isso se passou alguns minutos, 15, 20 minutos, e eu chamei. Primeiro a menina, era um casal, primeiro a menina, conversei com ela e depois eu chamei o menino e conversei com ele. Conversei com os dois e depois eu chamei os dois, dei o feedback para os dois, que eram praticamente a mesma, né, diretriz de plano de ação para que isso não acontecesse mais. E é engraçado que até hoje, esse casal, ela tem uma empresa hoje, é empreendedora, e ele, eu não sei no que ele está trabalhando agora, mas eu acredito que seja no setor ainda de vendas. E cada vez que eu encontro eles me agradecem por essa situação, por ter resolvido, né? Talvez até hoje eles estivessem brigados, sem se falar, por causa de uma situação muito simples de resolver, né? Cliente, gente, a gente sabe que o cliente às vezes entra na loja, por mais que a gente tenha atendido ele não vai procurar a gente. Às vezes acontece isso. Mas é muito mais culpa nossa do que do cliente. Pode ser que o cliente seja aquele tipo de pessoa que quer entrar e quer ser atendido, e tudo bem, mas às vezes acontece de a gente não prestar um bom atendimento e fazer com que essa pessoa retorne e nos procure. Mas isso é importante, né? Então, é justamente isso, gente. Essa história aí me marcou, eu achei bacana trazer isso para vocês, porque foi uma coisa que mexeu muito com a equipe no dia. Nós estávamos com equipe reduzida, porque era um domingo, algumas pessoas estavam de folga, e aí eu tenho que parar todo o planejamento de loja para dar um feedback sobre uma coisa que não está no nosso controle. Não está no nosso controle. O cliente entrar em loja, né, e não perguntar pelo nosso nome, ou eu não fiz um bom atendimento, ou eu não marquei o meu nome, porque geralmente no domingo é um dia que tem muito fluxo, a gente não presta aquele atendimento que deveria prestar como durante a semana. Mas, voltando, né, a gente precisa marcar o nosso nome perante o cliente. Só assim ele vai voltar e vai procurar pela gente. A gente tem que marcar esse cliente, né? Criar um relacionamento com esse cliente para que quando ele retorne, ele procure a gente. Né? Só para não querendo utilizar o assunto do feedback nisso, mas é importante.
não deixa de ser um feedback para vocês também, né? Então, pensa bem nisso, tá? A gente precisa estar com isso muito bem planejado para que o cliente retorne e nos procure. Gente, eu acho que sobre feedback é o que eu tenho para falar. Eu acho que consegui responder aí todas as pessoas que perguntaram. Quero agradecer imensamente a atenção de vocês até o momento. E vamos lá, vamos vender muito, 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 que é o que a gente precisa, vocês sabem disso, né? Para chegar a ser um vendedor de alta performance, sem venda a gente não chega lá. Então vamos lá, meus queridos. Boas vendas a todos. Até mais, até o próximo vídeo. Abraço!